السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد أنزل في كتاب الله تنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال سبحانه وتعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وجاء أيضا في كتاب التنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أحبة إخوتي، جاء في كتاب الله التنزيل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال أيضا سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فإن شاء الله إلى آخر الآية. فإن شاء الله سوف نتحدث قليلا عن شهر رمضان التي إن شاء الله يبدأ بعض الأيام إن شاء الله، ونتحدث عن موضوع التماس الهلال. Caros irmãos e irmãs, o Corão nos lembra, para aqueles que têm a fé, ou vocês que têm a fé, foi prescrito, foi escrito, foi implementado para aqueles que precederam vocês o jejum. E também foi prescrito, assim também foi prescrito a vocês. Da mesma maneira, o Corão nos lembra que o mês de Ramadã é o mês do Corão. O mês que o Corão foi trazida a revelação. Muitas vezes essa noção de unzil, a gente acha que o Corão foi descida de uma forma física, mas não, é a ordem da revelação do Corão ter sido dado. A gente vai ter outras oportunidades para explicar isso. E também foi o mês em que a revelação foi gravada na memória, no subconsciente do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E o Corão acrescenta para nós: quem testemunhar aquele mês, que jejue. Então, o mês de Ramadã vai começar daqui a alguns dias. E, alhamdulillah, o mês abençoado, o mês aguardado por nós todos. É o mês da escola, o mês da purificação, o mês da nossa educação no sentido de aperfeiçoamento. E a gente pede a Allah subhanahu wa ta'ala que nos conceda essa possibilidade de podermos nos aperfeiçoar através desse mês de Ramadã. Também é um pilar do Islã, um pilar da prática do Islã, no fiqh. Como a gente falou várias vezes aqui, existem várias ciências no Islã e tem 3 fundamentais que a gente deve sempre estar implementando, que com certeza acompanha o muçulmano no seu dia a dia na implementação da vivência do Islã. Muitas vezes a gente falou aqui da Aqida e do Tasawwuf, mas também tem o fiqh. E nos pilares da prática, no fiqh, tem o mês de Ramadã, que é o 4º pilar da prática. E, infelizmente, quando chega esse mês, deveria ser um momento de alegria no mundo inteiro para todos os muçulmanos cumprir uma das obrigações do mês, que é o iltimas al-hilal, que é a procura do hilal. Eu começo falando nisso porque o próprio termo shahr, que é usado no Corão, já indica uma necessidade da gente fazer essa procura, porque o shahr, como define Imam Ibn al-Munzir no Lisan al-Arab, nos lembra que o shahr é as costas visíveis de algo. Em relação à lua, é a costa visível da lua. E o hilal em si é justamente a lua visível durante os 3 primeiros dias. Não é a lua nova, mas a lua visível durante os 3 primeiros dias.
algo que vocês estão esperando e vocês ficam olhando onde aquela coisa vai sair, vai vir e vocês ficam esperando para ver aquela coisa. Isso é o hilal. Eu estou esperando alguém, eu sei que ele vai vir dessa direção. Eu fico olhando para essa direção esperando ele chegar. Esse que é a noção também de hilal. Então, isso já nos lembra pela própria formulação do Coran a questão de uma necessidade de nós como muçulmanos, na verdade, procurarmos o hilal, a costa visível da lua nos 3 primeiros dias. Essa é uma obrigação, segundo alguns sábios, individual de cada muçulmano, e segundo outros sábios, estou falando de fiqh, de jurisprudência, seria uma obrigação coletiva, fard al-kifaya. Ou seja, se alguém numa região não fizer, todos os muçulmanos daquela região estariam errados. E, infelizmente, uma das coisas que a gente começa a ver desaparecer nas sociedades muçulmanas hoje é o apego aos fundamentos do din. Muitas vezes a gente se apega aos aspectos evidencial, que é importante, os aspectos, vamos dizer, não vou dizer festivo, mas de comemoração, que são importantes, os aspectos não vou dizer teóricos, mas os aspectos, vamos dizer, secundários, que são importantes também, mas a gente tem que cumprir os fundamentos. Quando existe um pilar e uma obrigação, é fundamental prestarmos atenção a esses fundamentos. Uma coisa que sempre me deixou curioso, que eu só entendi com um sheikh do meu país explicando essa noção, um sábio do meu país explicando essa noção, é que tem um hadith que falava dos sinais do fim do mundo, e um dos sinais do fim do mundo no hadith, o hadith é comprido, mas falava que assim, vai chegar até uma hora onde os muçulmanos vão ter abandonado o Islã, o din, a filosofia de vida do Islã vai ser tão abandonado que a única coisa preservada do Islã vai ser só a shahada. Você vai encontrar pessoas recitando a shahada, la ilaha illallah, la ilaha illallah, e a única coisa preservada. Eu sempre me perguntei, mas como isso vai acontecer ao ponto das pessoas, na verdade, não praticarem o din? Vai existir um momento que as pessoas não vão praticar o din? Até que esse sábio explicou uma coisa interessante, justamente falando da questão justamente do iltimas al-hilal, que é, na verdade, o fato que os muçulmanos vão abandonar os pilares jurídicos dos atos cultuais. A oração tem seus pilares. Quando você não cumpre os pilares da oração, juridicamente, ela não tem uma validade jurídica. Da mesma maneira, o jejum também tem os seus pilares. E quando você não cumpre os pilares, você não está cumprindo juridicamente isso. E, na verdade, é esse ponto que ele estava denunciando, mostrando que já está começando essa situação. Que muitas vezes a gente pratica algumas coisas sem respeitar as condicionalidades. Hoje, a gente faz muitas vezes a ablução, inventando regras nossas que não existem, não tem fundamentação, e faz a ablução dessa maneira e reza. A gente está tirando o fundamento jurídico daquela coisa, o fundamento de fiqh daquela coisa. Da mesma coisa está acontecendo hoje em dia com o mês de Ramadã, onde a gente está abandonando o fundamento jurídico da coisa. Hoje em dia, infelizmente, estamos vendo em vários lugares do mundo acontecendo que alguns governos e alguns países decidiram, por exemplo, que o mundo inteiro tem que seguir o iltimas deles. Abandonando uma prática que é feita há mais de 1400 anos. Agora tem que seguir um país. E os muçulmanos abandonam de praticar o básico, fazer o iltimas al-hilal. Isso é o básico. Então aqui o objetivo hoje é trazer algumas recordações, da gente se recordar de como o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fazia quando na época dele, como os sahabas do profeta sallallahu alaihi wasallam se comportavam quando na época deles. Então como as primeiras gerações de muçulmanos, sábios muçulmanos faziam quando na época deles, e sim a gente se espelhar neles. Como se fala, se vocês têm divergência sobre alguma coisa, essa é uma fala popular entre os sábios, votem ao Coran e à Sunna. Vote ao Coran e a postura do profeta alaihi salatu wassalam e dos seus sahabas. Como o profeta alaihi salatu wassalam praticava então o início do jejum do mês de Ramadã. Tem um hadith muito famoso que conhecemos, relatado por Abu Huraira, que está nos Sahihain, seja o Bukhari ou Muslim, onde o profeta alaihi salatu wassalam teria dito: sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi fa in ghabbiya alaykum fa'akmilu iddata sha'bana 30. Então o profeta alaihi salatu wassalam nos anunciou uma coisa: começa o jejum com a visão do hilal, tá? Com o testemunho do hilal, com a percepção dos sinais do hilal, porque alguém pode vir me dizer: mas Ra'a não necessariamente quer dizer ver com os olhos, mas a percepção dos sinais claros do hilal.
E a percepção clara dos sinais é você ver, que é o mais simples para nós. Mas, se ela se esconder a vocês, ou se alguma coisa impedir essa visão, por isso que aqui o sinal, o significado de ru'ya, aqui está claro que está falando da visão dos sinais do Hilal, para nos mostrar que se alguma coisa impedir essa sua visualização, façam o que? Completa o mês de Sha'ban, no qual a gente está há 30 dias. O profeta sallam nos deu a solução. Façam na visão. Se alguma coisa impedir vocês de verem, se não conseguir, na verdade nem disse alguma coisa ainda, se ela se esconder a vocês de alguma forma, se esconder a vocês, pode ser que esteja, que não seja nada fisicamente que impediu, mas você mesmo não conseguiu ver. E o profeta sallam anunciou para a gente fazer o quê? Qual foi a solução que o profeta nos deu? Termina o mês de Sha'ban para 30 dias. Tá? Aí tem um outro hadith que explica isso também. La tasumu hatta tarawul hilala wa la tuftiru hatta tarawuhu. Então, de novo, não façam jejum até que vocês vejam o hilal. E também não acabem o jejum, não finalizem o mês de Ramadã até que vocês vejam ele, o hilal. Aqui o profeta fez claro, o hadith está claro, dando uma especificação da gente, falando da visão do hilal mesmo. E tem o outro hadith bem famoso do profeta ﷺ que é muito interpretado, onde o profeta fala inna ummatan ummiyata. Aí o hadith, na verdade, fala que a gente é uma ummiya. Muita gente traduz aqui dizendo que não quer dizer que é uma iletrada. Não é iletrada. Ummiya é coisa geral, de pessoas comuns. Isso que o profeta ﷺ está falando. O profeta está nos anunciando que a nossa umma é uma umma de pessoas comuns. Então, não são especialistas. Somos uma umma, tem que levar a umma em conta no sentido que somos todos pessoas comuns. Não somos pessoas especiais, ou se colocam acima, o que depende de especialista. A prática do Islã, a vivência do Islã, ela não precisa de especialista. Ela precisa da sua sinceridade e da sua busca do caminho de Allah subhanahu wa ta'ala. A prática, não estou dizendo que para estudar não precisa de especialista. Estudar sempre precisa de especialistas, sempre precisa de professores. Por isso que você tem as ciências islâmicas para estudar. Na prática dos pilares, praticar os pilares do Islã não deve ser coisa de especialista. Porque se for coisa de especialista, você já está fazendo o quê? Uma discriminação. Então, ummiya aqui não está falando de especialista, mas está falando de pessoas gerais, pessoas comuns. Tá? Quando dizia que o profeta sallam nabi ummi, também era isso. Era uma pessoa que vivia como uma pessoa comum entre as pessoas. O profeta não é uma pessoa comum. Ele viveu entre as pessoas comuns para nos dar essa lição. A maior lição que o Corão nos deu isso. A melhor das criaturas entre os comuns. Quem é você para não querer ser entre os comuns? Isso é uma informação interessante que o Corão nos dá sobre isso. Aí o profeta acrescenta: La naktubu wa la nahsubu shahr hakada wa hakada. Ele falou: a gente não escreve. Na verdade, não é que não escreve. Não fazemos especialização, porque não é só cataba de escrever, ou de registrar, mas é para falar como se fazia antigamente na época pré-corânica, onde o mês era decidido por especialistas, que escreviam o mês, faziam o calendário, o que decidia o calendário para os outros. Como acontece também hoje em dia, as pessoas decidem o calendário, às vezes uma semana, 10 dias, um mês antes do mês de Ramadã, já tem calendário sendo divulgado por aí do mês de Ramadã, mas ninguém viu a lua e ninguém ensina as pessoas, nem recorda as pessoas sobre a necessidade de fazer a observação do Hilal, de fazer o Iltimas al-Hilal. Infelizmente, estamos mais apressados para escrever e imprimir os calendários, coisa que o próprio profeta ﷺ diz, não é isso que nós fazemos. Para a gente definir nossos meses, não é isso que nós fazemos. Não. Wala nahsubu. Também a gente não faz cálculos complicados. Porque tudo isso você tem que fazer previsões. A gente não fica fazendo cálculos complicados. Não. Usamos métodos simples. Um método que é acessível a todo mundo. O Islã é o din da justiça. O din, além da justiça, do qist, da equidade. Quando uma coisa é obrigatória, se uma coisa é recomendada, tudo bem. Mas quando é uma obrigação, ainda um pilar do din, ela tem que ser acessível a todo mundo. Todo mundo tem que ter a capacidade de poder fazer isso. O que adianta me dizer, você tem que rezar 5 vezes por dia, se eu não tenho a possibilidade de rezar? Por isso que a oração tem até suas facilidades, porque em algumas condições você pode até rezar deitado, porque é uma obrigação. Da mesma maneira, o jejum, por ser um pilar, o jejum do mês de Ramadã, por ser um pilar do din, a prática,
a implementação do jejum ela tem que ser acessível a todos os muçulmanos. Essa informação que o profeta está nos dando aqui. E como você faz uma coisa que seja acessível a todo mundo da forma mais simples? Simplesmente, a observação é mais acessível a todo mundo. Se você não observa, mesmo que a pessoa que não vê, ela vai ter comunicação com os outros. A gente tem nossos 5 sentidos. Então, é usar os 5 sentidos para fazer esse contato primário. Porque isso que é o comum. Isso que é o comum. Não quer dizer que é o geral, mas é o comum. Não quer dizer que é o... vamos dizer... que todo mundo necessariamente tem esses sentidos. Mas, comumente, a gente tem os 5 sentidos. Alguém pode não ter um ou ter outro, mas a gente usa nossos primeiros 5 sentidos para ver o início do mês. Isso foi a orientação do profeta alaihi salatu wassalam para conosco. E tem muitos outros hadiths, na verdade, que orientam sobre isso, porque isso foi também o comportamento dos companheiros do profeta alaihi salatu wassalam, quando, depois da partida do profeta sallam desse mundo. E tem um hadith muito famoso do Quraib, que aconteceu com Ibn Abbas. Ele, na verdade, por algum motivo, ele era um sahaba que morava em Medina. Por algum motivo saiu de Medina, foi para o Sham e começou o Ramadã lá num dia que foi diferente do dia de Medina. Ele voltou do Sham, da Síria na época, e na época era no governo de Muawiyah. E a gente vai entender através disso por que hoje existem países que querem repetir essas coisas sem fundamento. Então, durante esse governo de Muawiyah, ele foi lá, eles começaram num dia diferente, ele voltou para Medina. Aconteceu que em Medina a observação da lua era diferente da observação do Sham. Aí esse personagem, ele pergunta para o Ibn Abbas, que era o companheiro do profeta, que muitos consideravam como o maior especialista em comentário do Corão, ou seja, a pessoa que o profeta teria abençoado para que Allah subhanahu wa ta'ala dê para ele a compreensão do Corão. Ou seja, tudo que Ibn Abbas estava falando é baseado fundamentalmente no Corão e baseado no exemplo do profeta alaihi salatu wassalam. Então, ele chega e pergunta para o Ibn Abbas. O Corão ele não era um sábio, não era um sahaba direto, era um tabi, se não me engano. Ele chega para o Ibn Abbas e fala: Ibn Abbas, quando a gente fala tabi, não é que necessariamente ele nasceu depois dos companheiros, mas ele conheceu o Islã depois do falecimento do profeta alaihi salatu wassalam. Esse é o ponto que eu estou querendo colocar. Pergunta mais, olha só, a observação de Muawiyah, que era o governador naquela época, não seria suficiente para você? Prestem atenção, você tem um governante que teoricamente é muçulmano, e ele pergunta, a observação do governante não seria suficiente? Você não devia seguir a observação do Sham, porque o governante seguiu isso? Ibn Abbas respondeu para ele o quê? Não foi isso que o profeta alaihi salatu wassalam nos ensinou e não foi isso que o profeta alaihi salatu wassalam praticou. Isso é importante que fique na nossa mente. E Ibn Abbas ficou firme. Nós vamos seguir a observação aqui de Medina e vamos terminar o Ramadã com a observação que a gente fizer aqui. E exatamente isso foi o comportamento também do profeta sallallahu alaihi wasallam. A cidade de Quba, que está uma cidade vizinha de Meca, quem já fez o Hajj, muitas vezes a gente visita Medina antes de ir para fazer o Hajj. Essa cidade é vizinha, num carro, assim, menos de 1 hora está lá. Cavalo, acho que 2 horas já chega. Não existe nenhum relato, um único relato, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam avistou a lua em Medina e mandou alguém avisar a pessoa de Quba a começar a jejuar. Nunca. Deixou cada um fazer a sua observação segundo sua localidade. Inclusive tem outro hadith de Aisha radiallahu anha perguntando isso ao profeta alaihi salatu wassalam. Esses rezam tal dia, esse jejum tal dia, esses começam o jejum tal dia, outros começam em outro dia. E tipo, se questiona, mas por que a gente faz isso? E o profeta alaihi salatu wassalam fala para ele, o fato isso não é uma... A Aisha pergunta, será que isso não seria uma contradição? O profeta responde, isso não é uma contradição. O fato de jejum das pessoas que jejuam, o de jejum das pessoas que quebram o jejum, e sacrifício, o Eid al-Adha, das pessoas sejam diferentes, em momentos diferentes, é o quê? É uma rahma de Allah subhanahu wa ta'ala. O profeta sallam falou, isso é um sinal da rahma de Allah subhanahu wa ta'ala. Poder fazer as coisas, cada um poder fazer em momentos diferentes, fazem parte da rahma de Allah subhanahu wa ta'ala. Se vocês quebrarem, um quebrou o jejum ontem, outro quebrou hoje, um país quebrou ontem, outro quebrou hoje, a gente continua no Ramadã. Continuamos aproveitando da bênção do Ramadã. Se o Eid al-Adha, um fez hoje, outro fez amanhã, a gente continua aproveitando das bênções do mês de Dhul Hijjah. Então, por que quebrar essa bênção?
essa divergência, essa diferença de dias fazem parte da diferença das posições dos astros. E Allah subhanahu wa ta'ala criou os astros para que eles apareçam em diferentes momentos, em diferentes lugares da Terra. Por que você quer forçar os astros para aparecer no mesmo lugar, em diferentes lugares da Terra? Não foi isso que Allah subhanahu wa ta'ala colocou na lei da criação. Porque nós queremos, às vezes, mudar a lei da criação só por interesses pessoais, ou só por visões nossas. Porque o que a gente acha lógica, prestem atenção, é o limite da nossa lógica. É muita prepotência, muita arrogância, às vezes, da nossa parte, querer achar que podemos achar algo mais lógico que Allah subhanahu wa ta'ala, ou queremos achar alguma coisa mais lógica que o profeta alayhi salatu wassalam. Não temos mais consciência de união, não temos mais consciência de necessidade de orientação, não temos mais consciência de confraternização, não temos mais consciência do bem-estar da Ummah do que o profeta alayhi salatu wassalam, do que a mensagem corânica, com certeza. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos facilite e nos oriente. Aquolo qawli hada, astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu ya fawz al-mustaghfirin innahu huwa al-ghafurur rahim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وأصحابه ولمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Então, como eu estava dando o exemplo agora há pouco da época de Muawiyah, a primeira tentativa de um governante tentar impor a toda a comunidade seguir um lugar foi durante essa época. Mas isso não foi nem necessariamente diretamente do governante, mas de gente seguidor que pensavam, eles achavam que tinha que ser assim. Mas, alhamdulillah, tinha sábios muçulmanos, tinha os sahabas, mesmo alguns que colaboravam com esse governante, porque houve oposição a esse governante, recusaram fazer isso. Se recusaram a transformar o princípio, o pilar do din, por causa de um ser humano. E, infelizmente, hoje o que está acontecendo, e vamos falar as coisas com seus nomes, está tendo uma tentativa desde os anos 70, porque isso não aconteceu sempre. Tá? Começou nos anos 70, quando os países de petrodólar, principalmente a Arábia Saudita, o governo de lá decidiu, tá, que vão promover que o mundo inteiro siga a observação da lua da Arábia Saudita. Tudo bem, podia ser. Tiveram até conferências que fizeram para tentar convencer os sábios. Uma das conferências aconteceu na Jordânia, em Amman. Tem até os relatos dessa conferência, mas muitos dos sábios muçulmanos se recusaram a se submeter àquilo. Mas, infelizmente, com o espalhamento da superficialidade do ensinamento, da mensagem, da superficialização da mensagem corânica, e também por interesses, que cada um sabe quais são os interesses dele, seja interesses materiais, interesses de sobrevivência, isso está sendo espalhado e imposto ao mundo. Não me falam que você, porque muitas vezes escutei esse argumento xenofóbico e racista, vamos falar, porque a gente vem da África e África subsaariana, se acham que a gente não sabe da realidade daquilo, que a gente não conhece essa história. Não. Conhecemos. No meu país, Burkina Faso, tentou se impor isso também. Só que lá tínhamos sábios muçulmanos que se prezavam o Islã e não se prezava seu bem-estar material, nem seu bem-estar com as pessoas, nem estavam preocupados em ter número de seguidores. Não eram sábios de internet, nem sábios de, vamos dizer, de fama. Então esses sábios foram firmes. Não. Se vocês vão fazer isso, tragam os dalail. Al-Islamu dinu dalili. O Islã é o din, é a filosofia de vida da comprovação. Se vocês querem fazer isso, tudo bem. Tragam a comprovação. Se tem alguma comprovação, a gente vai escolher como se fosse uma opinião válida de fiqh. Enquanto vocês não trazerem comprovação para a gente fazer ijtihad sobre o assunto, vocês não podem vir querer que todo mundo siga isso. Tanto que no meu país, os grupos que tentaram fazer isso, porque alguns estudantes foram estudar na Universidade de Medina, voltaram e queriam, simplesmente se criou uma comissão de observação da Lua. Inclusive, ontem essa comissão teve uma formação e encontro com o Observatório Nacional. Isso é uma preocupação real com a Ummah. E no país é anunciado para que todo mundo faça observação. E quem tiver informação, que ele recolhe essa informação, traga essa informação para a comissão de observação que vai anunciar, que vai trazer a informação para todo mundo. Mas não se seguiu o fato de seguir um único país, porque isso, na história das sociedades muçulmanas, nunca aconteceu. Isso não aconteceu nem na época do profeta ﷺ, que era mais habilitado a fazer isso. E não tem aquele argumento de dizer que naquela época não tinha tecnologia. Sim,
Cuba era vizinha de Medina. Então tinha tecnologia para trazer a informação em Cuba, que é vizinha de Medina. Bastava pegar um cavalo e ir lá informar. O profeta não usou essa tecnologia da época para informar eles. O profeta Sallam não usou. Os sahabas também se recusaram a fazer isso quando alguém tentaram insinuar que se devia seguir a observação do Sham. E outra coisa importante que a gente tem que colocar, a observação da lua, o início do mês de Ramadã não é decretado, não é um decreto. É uma prática. Prestem atenção. Uma prática não é um decreto. Alguém não pode vir decretar que hoje começa tal mês. É exatamente isso que o Corão proibiu no Nasci, quando a proibição do Nasci, que era uma prática pré-corânica, onde algumas pessoas decidiam do início e do final do mês. E usaram isso para escravizar as pessoas. E isso também é uma maneira de escravizar os muçulmanos e fazê-los abandonar de fato a prática do din. Porque quando você quebra o pilar jurídico de uma prática, você está quebrando também o pilar espiritual. Por quê? Porque as questões de prática do fiqh é a parte onde a gente decide abrir mão da nosso ego e seguir uma regra que foi definida pelo profeta e pelo Corão. Tem momentos na vida que você tem que abrir mão do ego e treinar, definir uma regra que você não decidiu. E não o que agrada a seu belo prazer. Se você está seguindo só porque o que agrada a seu belo prazer, você não está seguindo nenhum dia, você está seguindo, na verdade, seu belo prazer. E como o Corão nos alertou, não seja como aqueles que seguiram seu belo prazer e, na verdade, isso só desviou ele. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos proteja desse desvio. Alguns argumentos nos são lançados muitas vezes, dizendo, por exemplo, porque faz mais de 15 anos, pelo menos que eu saiba, que os irmãos aqui no Brasil se organizam para fazer a observação. Tá? Muitas vezes eu gosto de dar o mérito para quem está fazendo o melhor trabalho, pelo que eu saiba, que são os irmãos senegaleses. Não quer dizer que a observação de lua de senegaleses ou de africanos, mas os irmãos senegaleses estão organizados. O nosso próprio imam aqui, El Haj Ibrahim Adjalo, está também no grupo da comissão de observação. Nos 27 estados do Brasil, as pessoas estão fazendo a observação da lua. Antigamente, não é a primeira vez, porque pessoas têm argumento e falam, mas você não... Não, eu já falei com muitos dos ditos líderes aqui, desde que eu cheguei aqui em 2009, e quando você chama as pessoas de lado para conversar, eles concordam que sim. Mas o argumento era, mas a gente tem pouco muçulmano aqui, a gente está nessa situação de nawazil, a gente está em situação de minoria, não dá para fazer a observação, Eu muitas vezes eu fazia sozinho. Agora, a partir do momento que tem gente fazendo a observação, nos 27 estados do Brasil, então, fiquemos atentos, corremos atrás deles para ver se eles fizeram. E nós também observamos e tentarmos levar a informação para os outros. Se quisermos usar a tecnologia, que usemos de forma útil. Que cada um use a tecnologia para transmitir a informação da visualização dele. E não de querer impor aos muçulmanos uma regra que não tem embasamento durante 1400 anos de história da sociedade muçulmana. Nenhuma escola de jurisprudência defendeu aquilo. Nenhuma escola de jurisprudência de fiqh defendeu aquilo. Isso começou nos anos 70. E aí sim, começou com uma tentativa de manipulação dos textos para tentar justificar uma coisa que não tem justificativa. Vamos chegar nesse ponto. E um dos argumentos que falam para a gente, mas é coisa dos africanos, não é coisa da maioria dos muçulmanos. Primeiro, quando se fala de maioria, a maioria não é um número no Islã. Maioria no Islã é maioria de opiniões embasadas. É a maioria de opiniões embasadas em escolas de fiqh. A gente está falando de fiqh. Essa é a primeira coisa. Segundo, eu não tenho como dizer hoje que os irmãos africanos são minoria aqui. Segundo. E terceiro, esses irmãos africanos estão fazendo a observação para eles. Estão fazendo para todos os muçulmanos seguirem, todos os muçulmanos poderem implementar sua fé. Pelo contrário, em vez de aplaudir, se usa argumentos discriminatórios para simplesmente tentar não implementar uma coisa básica do dia. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos facilite e abra nosso coração para o acolhimento entre nós muçulmanos. Alguns vêm também com o argumento de que algumas pretendidas lideranças decidiram e decretaram que o Ramadã vai começar. Primeiro, uma associação, uma pessoa que cria uma associação, que registra essa associação no Estado brasileiro, no cartório, não representa por si, só por ser uma associação, todos os muçulmanos. Essa é uma coisa. A pessoa pode dar o nome que ele quiser à associação dele, ela não representa a gente. Segundo, mesmo que ela pretenda representar, ela tem a obrigação de seguir os princípios do fiqh. Ela não pode inventar uma regra e decidir que vai ser assim e todo mundo tem que seguir. Não existe isso. A gente está falando de um pilar do din, não está falando de assunto de muamalat, como o Sheikh, nosso imam, explicou na semana passada. Estamos falando de assunto de prática, de fiqh. Então, uma associação que se cria com um grupo de pessoas, criaram entre eles, ninguém foi consultado, ninguém escolheu, mas aí eles decidem que vão representar todo mundo e eu sou obrigado a seguir. Não. Ainda seguir numa questão de pilar do din, abandonar o que o Corão colocou, abandonar o que o profeta Sallam colocou para seguir o que pessoas decidiram, não. E o Corão foi claro para a gente, e o profeta Sallam também foi claro em nos ensinar. Não há desobediência ao Criador na obediência à criatura.
Então, a obediência a Allah subhanahu wa ta'ala é o primeiro ponto, é um ponto fundamental. E algumas das manipulações que existem que hoje, eu uso um conceito que foi usado no Ilm al-Falaq. Ilm al-Falaq é a ciência que corresponde hoje à astronomia, onde os sábios muçulmanos, sim, estudaram astronomia, estudaram essas questões também, mas é uma outra ciência que é diferente do fiqh. O fiqh usa, as ciências se comunicam, como a gente tem nas ciências que a gente tem hoje na faculdade, tudo é inspirado nas ciências islâmicas, elas se comunicam, mas o fiqh usa do ilm al-falaq o que ela acha necessário no fiqh. Só que as pessoas pegam algumas definições do ilm al-falaq, os famosos conceitos de ikhtilaf al-mutali' e ittihad al-mutali'. Eu vou só explicar esses conceitos para a gente fechar esse assunto, porque eu acho fundamental, porque justamente um dos argumentos que foi usados para tentar impor às pessoas ou seguir a observação lunar da Arábia Saudita foi justamente essa questão. Mas foi uma questão onde foi manipulado o conceito de ittihad al-mutali' para fazer esse conceito dizer o que nenhum sábio disse. Isso é importante. Nenhum sábio do Ilm al-Falaq disse. Então, no Ilm al-Falaq, que se desenvolveu muito forte, inclusive, vamos dizer, a partir do 5º século, já estava, mas dominava muito a partir do 5º século da Hijra, os sábios vão começar a definir uma noção de ikhtilaf al-mutali' e ittihad al-mutali' na observação dos astros. Não é só a observação da Lua, todos os astros, o Sol, a Lua. Então, eles vão começar a definir horizontes, territórios que têm mais ou menos os mesmos horizontes, para você garantir que se eu vi uma estrela aqui, no Rio, eu fui para outro, quantos ângulos eu tenho que virar para ver a mesma estrela? Então, os locais que têm a mesma angulação para ver a mesma estrela são chamados de locais que têm o mesmo mutali', o mesmo horizonte. Então, a discussão de ikhtilaf al-mutali' e ittihad al-mutali' tem a ver com diferenciação dos horizontes e unificação de horizontes, locais de mesmo horizontes e locais de horizontes diferentes. Isso é o primeiro ponto, tá? E locais de horizontes diferentes, locais de horizontes juntos, quando foi aplicado ao fiqh, os sábios que admitiram, para lembrar que foram só opiniões isoladas de sábios, que admitiram usar essa lógica dentro do fiqh, na observação da Lua, na prática da observação da Lua, que era simplesmente de que, porque tinha a regra do que iltimas al-hilal, lembra o que a gente falou, ou é uma obrigação individual onde cada muçulmano tem a obrigação de observar, e a outra opinião é que é uma obrigação coletiva. Então, alguns sábios vão permitir que, se alguém observar dentro de uma região que tem a mesma horizonte, que isso seja aceito pelas outras pessoas que estão na mesma região. Mas isso só vale para regiões próximas, não para regiões muito longe ou para países que estão em outros continentes. E o ikhtilaf al-mutali', na verdade, que são sábios, que na verdade foi a opinião maioritária dos sábios, que era de que cada localidade, se a gente for seguir a regra do ikhtilaf al-mutali', por exemplo, seria, por exemplo, eu aqui no Rio de Janeiro, a minha observação não valeria para alguém que está observando lá em Niterói. Seria essa a regra. O ittihad al-mutali' é a opinião que permita que me diga assim, no Rio de Janeiro e Niterói, vocês têm quase o mesmo horizonte, vocês veem quase as mesmas coisas no horizonte de vocês no mesmo período. Né? Vocês veem no mesmo período da noite as mesmas coisas que aparecem no Rio, é a mesma que vai aparecer no Niterói. Então a gente pode considerar que a visualização da Lua no Rio seja válida para o Rio, para o Niterói. Isso é a noção de ittihad al-mutali'. Ittihad al-mutali', porque se existe hoje com essa era da internet, textos qualquer que se aparece na internet dizendo que tem sábios que dizendo que não pode fazer ittihad al-mutali', então na base disso a gente pode ficar aqui no Rio, seguir a Lua da Arábia Saudita, a gente pode ficar no Brasil. Não. Ittihad al-mutali' nunca disse isso. Até que os próprios sábios que autorizaram o uso de ittihad al-mutali' como exceção, mesmo esses sábios fizeram a precisão. Imam al-Qarafi, que é um dos sábios que permitiram isso, porque muitas vezes se acusa a escola malikita, né? Que não, a escola malikita... Não. Tá? Dão precisões. Ele, inclusive, explica, ele dá uma explicação muito comprida, não vai dar tempo para explicar isso aqui, mas ele claramente coloca aí que ittihad al-mutali' não vale para lugares muito longes. Ele cita um exemplo, por exemplo, entre Khurasan no Iraque e a Andaluzia, entre Córdoba, entre o Emirado de Córdoba, por exemplo. Não valeria aplicar ittihad al-mutali' entre lugares tão distantes. E tem outros sábios também, Imam Ibn Arafah, no seu Mukhtasar também, ele fala assim, nossos estudiosos são unânimes em dizer que a visão não se aplica a uma distância tão grande como da Andaluzia e Khurasan.
Então, ele falou isso no seu Mukhtasar al-Fiqhi, volume 2, página 59. Imam Ibn Juzay, que é um dos grandes sábios da escola malikita, porque muitas vezes se coloca a escola malikita, hoje, porque muitas vezes alguns canos saem de alguns movimentos ideológicos modernos, agora dizem que são malikita, porque o maliquismo é bem interessante como escola de jurisprudência para estudar dentro de um contexto ocidental, porque foi a escola que estava na Europa, que dominava na Europa muçulmana. Pessoas esquecem os muçulmanos europeus. Então, se usa isso muito fácil, que foi um dos sábios também que autorizou, não quer dizer que colocou isso como prioridade em cima do outro. Ele foi, claro que, dizendo que até, ele citou até, foi estudar até na escola, questões da escola shafi'ita, e foi claro também dizendo que não vale Ittihad al-Mutalia entre lugares como o Hijaz e a Andaluzia. O Hijaz é onde está a Arábia Saudita hoje, a Andaluzia seria onde está a Espanha hoje. Ele está nos dizendo que entre a Espanha e a Arábia Saudita não existe esse de Ittihad al-Mutalia. Então, a visualização da Lua na Arábia Saudita não vale para a Espanha, nem da Espanha vale para a Arábia Saudita. Tá? Ele está dizendo isso de forma claro. Tá? Imam Ibn Jawahir, ele também coloca a mesma coisa sobre a questão da obrigação do Iltimas al-Hilal, é uma obrigação. E a implementação do Ittihad al-Mutalia não se pratica a uma pessoa que está num país muito distante. Todos os sábios que permitiram Ittihad al-Mutalia são claros para explicar que, na verdade, Ittihad al-Mutalia não tem a ver com o fato de você aplicar essa norma a distâncias muito grandes. Isso é a regra. São regiões relativamente próximas que têm relativamente o mesmo horizonte. Enquanto o Ikhtilaf al-Mutalia diz que cada um considera que ele está com um único horizonte. Então, dentro da mesma cidade, bairros diferentes devem começar em horas diferentes, eles verem em momentos diferentes, eles verem a Lua em momentos diferentes. E o Ittihad al-Mutalia diz não. Se vocês estão numa região, vamos dizer, basicamente próximo, que está ao mesmo horizonte, que não tem um fuso horário muito distante, por exemplo, sim, vocês podem seguir a observação de um local para outro. E a regra aqui é, o primeiro local que viu vale para todo mundo. Aí tem que frisar. Aí hoje você vê as pessoas dizendo, a gente segue Ittihad al-Mutalia, mas eles não seguem o primeiro local muçulmano a ver a Lua. Eles seguem necessariamente a Arábia Saudita. Então vocês não estão seguindo Ittihad al-Mutalia. Sejam sinceros, declarem seus motivos, declarem suas ideologias e que a gente avance, mas que não desvie os muçulmanos de uma prática, da prática de um pilar do Din. Que a gente pare e pense um segundo na nossa responsabilidade sobre a validade da prática e do Din dos outros. E que não deixemos nossos egos, nossa falta de conhecimento. Às vezes a pessoa não tem conhecimento. Tem muitas pessoas com quem eu conversei sobre isso que não sabiam mesmo, nem sabiam esses conceitos, mas infelizmente esse passo de tentar aprender, às vezes a gente não quer fazer. Ninguém é obrigado a saber tudo. Tem muita coisa que a gente também não sabe. Outras pessoas, que você chega, pelo menos olha e estuda. Uma das coisas fantásticas que eu vi entre sábios que eu gostei, sábios recentes, sábios modernos que eu gostei, foi um debate entre Yusuf al-Qaradawi, quem conhece, um sábio famoso, tem debate sobre ele, sobre a personagem, mas o ponto é que era um sábio. E Hassan al-Turabi. Hassan al-Turabi era considerado um intelectual. Só que eles tiveram uma palestra onde Hassan al-Turabi vinha com um assunto que era da escola malikita, porque Hassan al-Turabi era malikita, que Qaradawi e os outros sábios lá não sabiam. Quando ele deu a opinião dele, todo mundo era contra ele. Mas a diferença entre os sábios e nós, que seguimos nosso ego, é que, presta atenção, procuraram sentar com Hassan al-Turabi para ele explicar os dalail dele, para ele dar as provas dele. Quando ele deu as provas, os próprios sábios foram pesquisar. E Qaradawi foi pesquisar mais fundo e percebeu que Hassan al-Turabi estava certo. Ele escreveu um livro para reconhecer que o outro estava certo. Isso diminuiu ele em conhecimento? Diminuiu ele em validade? Não. Então, muitas vezes tem coisas que a gente está acostumado a fazer e que muitas vezes a gente não percebe ou não tem a informação no nível que deve, e não tem problema da gente rever isso. Então, por exemplo, ano passado, o Marrocos, por exemplo, viu a Lua um dia, Marrocos, alguns países da África, inclusive, viram a Lua, não vou falar só Marrocos, viram a Lua antes da Arábia Saudita, mas o pessoal esperou para começar a observar o jejum junto com a Arábia Saudita. Assim também, no final do jejum do Ramadã, também, foi a mesma coisa. Então, o foco não é Ittihad al-Mutalia, porque a regra do Ittihad al-Mutalia é que o primeiro local a ver, todos os outros locais seguem. E é exatamente isso que nós estamos fazendo aqui no Brasil. Ao observar a Lua nos 27 estados do Brasil, quando uma cidade vê, os outros seguem. Se Rio de Janeiro foi o primeiro a ver, os outros seguem. E lembrando que os irmãos que estão fazendo uma observação nos 27 estados do Brasil, eles não estão fazendo isso só no Ramadã, é o ano inteiro.
Tá? Quando a gente começou o mês de Sha'ban aqui, foi por causa da observação. Durante o ano inteiro estão fazendo observação da lua, e no mês de Ramadã também, inshallah, na semana que vem, a gente vai acompanhar a observação dos irmãos. Nós vamos fazer a observação e conclamo todos os irmãos, inshallah, a fazer o Iltimas al-Hilal, para sair para fazer a observação do Hilal, inshallah, que Allah subhanahu wa ta'ala nos facilita, nos conceda uma implementação coerente dos pilares do Din, ao exemplo do profeta alayhi salatu wassalam, ao exemplo dos sahabas, e que dessa maneira trabalhemos nossa humildade, e assim sim o Ramadã poder ser a escola que é para nós, a purificação de alma que é para nós, e o receptáculo do Coran para nós e para nossos corações. Inna Allah qad amara bi amrin qad bada'a bi nafsihi faqala inna Allah malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu tasliman. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasir al-haqq wal haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa 'ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril 'azim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adhaban nar. Allahumma rabbana la tuzigh قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم نفس قلوبنا من النفاق. اللهم نفس قلوبنا من النفاق. اللهم نفس قلوبنا من النفاق ونفس ألسنتنا من الكذب. اللهم نفس ألسنتنا من الكذب. اللهم نفس ألسنتنا من الكذب. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.